Olá, meus queridos, retornamos aqui para o nosso segundo livro, ou nosso segundo vídeo, desculpa, do livro do profeta Ageu, e eu fazendo um pequeno resumo aqui, apenas de algumas curiosidades, ou na verdade alguns fatos sobre o livro do profeta Ageu, o contexto histórico, o contexto espiritual que estava acontecendo nesse momento, para você que acompanhou o primeiro vídeo. Inclusive eu quero te pedir perdão, porque o primeiro vídeo aí ele tá escuro demais, a minha lâmpada, essa daqui ó, ela foi ineficiente, tá? Já providenciei, tá? Uma lâmpada melhor para a gente gravar os próximos vídeos. Hoje durante o dia, eu sempre gosto de gravar bem tarde ou madrugada, tá mais em silêncio. Mas como hoje está bem em silêncio aqui, eu resolvi gravar durante o dia. Então, só analisando esse contexto histórico e espiritual da época, tem muita coisa para a gente falar. Tem talvez 3 personagens aqui que é fundamental, além do profeta Ageu, que a gente fale. Mas, ainda falando sobre o primeiro capítulo, contextualizando e pegando já um gancho na continuidade do que nós falamos no primeiro vídeo, apesar de estar escuro, se você quiser entender, se você quiser conhecer o que nós estamos falando aqui, vá no primeiro vídeo aí, que eu gravei sobre o livro do profeta Ageu. Aqui nesse momento, quando Deus chama o povo para reconstruir os muros, na verdade, desculpa, isso foi Neemias, para reconstruir o templo, o povo estava cuidando das suas próprias casas, dos seus próprios interesses pessoais. Eu falei isso no outro vídeo. O profeta Ageu é levantado para exortar o povo quanto a isso. Nada mais é do que uma procrastinação, nada mais é do que o desinteresse. E por quê? Porque quando Neemias começa a construir os muros, nós vemos que alguns inimigos se levantaram contra Neemias, inclusive planejaram até matá-lo. Os inimigos de Israel não queriam uma nação novamente, porque eles sabiam que Israel como nação, Israel como uma nação e que se volta para o seu Deus, é uma nação imbatível. Israel não era conquistador. Quando Israel vai para a terra prometida, ele estava apenas tomando aquilo que lhe foi dado por direito por Deus. Porque Abraão habitou aquela terra. Quando o povo vai para o exílio, para o Egito, aquela terra fica vazia. E nada mais é do que Deus retornando novamente com o povo para uma terra que era do próprio povo. Era de Israel. Deus deu a Abraão e seus descendentes. Ok? Deixa eu pegar meu café aqui. Só um minuto. Então, o que nós vamos ver agora? Nós vamos ver que esse povo, centenas de anos depois, eles estão agora reconstruindo a nação de Israel, que eles tinham ficado agora como exilados, diferente de escravos, tá? Eu vou tentar falar isso daqui de uma forma rápida para a gente entrar naquilo que eu preciso falar. Então, o que acontece? Um café? Cafezinho? Ó, xicrinha. Confio. Experimentando um café novo. Até que passa. Tá ruim de tudo não.
um pote de café novo, porque eu gosto muito de café. Mas vamos lá. Então, esse povo, quando sai do exílio, depois de 70 anos, exílio não é a escravidão lá do Egito. O exílio era nada mais que o povo estava sobre um estado totalitário, pra você entender, como se fosse uma ditadura, só que eles estavam sob o domínio de um império. Não era o império de Babilônia, já eram os medos e os persas. Mas entende-se que eles agora, eles eram livres, mas eles estavam sobre um regime. Passaram pelo regime de Nabucodonosor e agora estavam sob o regime de Dario, dos medo-persas, do rei Ciro, que vai vir logo, que veio antes de Dario. Ele era o imperador na época de Daniel, Ciro, né? No caso, esse era o Dario agora, já pós-exílio, tá? Enfim, não vou ficar dando muita informação, vai ficar meio confuso, mas eu quero que você entenda que esse povo, ele sai de um exílio. Em Esdras capítulo 6, eles lançam os fundamentos do templo, você vai lá no livro de Esdras, você vai ver Esdras capítulo 6, eles vão lançar os fundamentos do templo. Quando eles lançam os fundamentos do templo, a recomeçar de novo a nação, Neemias já tinha reconstruído os muros. Começaram a se levantar alguns inimigos para se opor a isso, tá? E esse povo, o que eles fazem? Eles então começam a ficar distraídos. Ô, Flaviana, Deus falando aí, ó. Distraídos, e começam a protelar, procrastinar, e começam a ficar agora mais interessados em cuidar das suas vidas pessoais. E aqui no capítulo 1 fala: vocês estão dizendo que ainda não é tempo de reconstruir o templo do Senhor. Vocês estão preocupados mais com as suas casas apaineladas, suas casas finas. Trazendo para o nosso contexto de hoje, nós estamos mais preocupados com a nossa vida pessoal, com nossos interesses, sonhos e projetos, do que propriamente com as coisas do Senhor. E aqui eu não estou dizendo, tá, que é exatamente fazer a obra de Deus, servir na igreja, evangelizar. Eu falei isso. Não, eu estou falando aqui de comunhão com Deus. Eu estou falando aqui de relacionamento, porque Deus é um Deus pessoal. Ele quer uma intimidade comigo e com você. Ele quer nos encontrar como era com Adão, na viração do dia, todos os dias. Ele quer ouvir você. Ele quer saber como foi o seu dia. E mais do que isso, é quando nós contemplamos o Senhor, declaramos palavras de gratidão a Ele, mas ao mesmo tempo elogiamos a sua bondade, a sua glória, a sua benignidade. Sabe? Essa contemplação que os anjos fazem lá em Isaías capítulo 6, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins que voavam em volta do trono de Deus. Então, nesse momento, Deus está chamando o povo a reconstruir o templo. E o que Deus diz para nós hoje é retornar isso. Sabe? Às vezes, a nossa preocupação é mais com essa terra. O povo não estava idolatrando. Olha só que interessante. Interessante, eu fiquei pensando sobre isso. Muitas das vezes nós vamos ver Deus chamando o povo ao arrependimento por causa da idolatria. Mas dessa vez não. Dessa vez Deus não está falando com o povo: abandone os ídolos. Deus está falando com o povo. Versículo 8 do capítulo 1. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus está dizendo ao povo: volte-se para a adoração novamente, porque o templo era símbolo de expiação de pecados e adoração. E é isso que Deus nos chama. Estamos virando o ano 2025. E aqui eu falo para a igreja brasileira, para nós. E eu creio que quem está vendo esse vídeo
é uma palavra direta para você. De uns tempos para cá, mais propriamente, de uns meses para cá, eu entendi, conversando com pessoas abençoadas, que amam o Senhor e amam a sua palavra, amam estudar a sua palavra. Eu entendi que, de fato, Deus, ele sempre age com um propósito e sempre ele faz as coisas de uma forma bem arquitetada, pensada, nada por acaso, sabe? Eu tinha esse pensamento, mas assim, eu compreendi com mais profundidade. Então, eu creio que você que está vendo esse vídeo, Deus está direcionando essa palavra ao seu coração como direcionou o meu. Então, Deus está chamando a igreja brasileira, a qual você faz parte dela. Talvez você vai estar em outro país ouvindo essa mensagem, mas eu estou em outro país. Mas você faz parte da igreja brasileira e de alguma maneira Deus vai te usar para a igreja brasileira. É hora de nos voltarmos, é hora de nós subir ao monte, cortar madeira e edificar a casa, porque dela o Senhor se agradará. Estamos distraídos demais, pensando, com medo do cenário político, com medo da economia, nos preocupando com as nossas finanças, nos preocupando com nossos interesses, sonhos e projetos. E tudo isso é lícito diante do Senhor, isso é bacana. Mas quando nós fazemos disso a nossa segurança, a nossa estabilidade, quando começa a ser apenas na nossa profissão, a ser apenas naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós podemos buscar como estabilidade e segurança para essa terra, isso não é do agrado do Senhor. Isso não está em conformidade com a palavra de Deus. A nossa segurança, os nossos planos e projetos, eles têm que estar sob uma direção de Deus. Tá? O que nós sonhamos, o que nós projetamos, os nossos dons e talentos, a nossa vida, ela tem que estar primeira dentro daquilo que Deus quer para nós. Nós temos que olhar para o mundo, olhar para os nossos sonhos, projetos, olhar para os nossos interesses pessoais com a ótica da palavra, daquilo que Deus tem para nós. A nossa segurança não tem que estar em lugares, pessoas, projetos e nas nossas casas aparelhadas, nos nossos afazeres pessoais. E às vezes, assim como o povo, nós ficamos muito distraídos tanto que a nossa nação está na mão de Satanás. A nossa nação caiu nas mãos do diabo. A igreja brasileira precisa entender que ela não tem que apenas guerrear com a ação, mas principalmente reconstruir o lugar de adoração, lugar onde era expiado os pecados, onde gerava-se arrependimento. Nós temos que voltar de novo a buscar com lágrimas arrependimento. Convertei-vos, Israel, diz a palavra do Senhor. Convertei a vossa alegria em pranto, em choro, em arrependimento. Assim dizia o nosso irmão em Cristo, como diz aí, né? Use o nosso irmão em Cristo, Jeremias, ao povo. Convertei a vossa alegria em choro, em pranto, ao lugar de arrependimento, que nós nos distraímos dentro dos nossos templos, fazendo para nós nossos eventos, às vezes muitas das vezes só para exibir os nossos templos, a nossa festa do ministério tal, e esquecemos de ocupar o lugar na sociedade que Deus nos comissionou. Agora é tempo de reconstruir, subir ao monte, cortar em madeira, edificar a casa, porque dela me agradarei. Versículo 8 do primeiro capítulo do profeta do livro de Ageu. Essa mensagem que eu tenho para mim e para você. É hora de nós voltarmos de novo, irmãos, a reconstruir o templo, reconstruir a casa do Senhor, ou seja, a um relacionamento, lugar de adoração, lugar onde nós vamos nos preocupar mais com os planos do Senhor para a nossa vida do que nossos próprios planos e projetos. Onde nós vamos pegar os nossos planos e projetos e converter eles para o Senhor. Se eles não tiverem com o agrado do Senhor, o plano do Senhor vai entrar em ação. Os sonhos, o projeto do Senhor vai entrar em ação.
O Senhor tem tocado no meu coração, em particular para mim. Eu já estou mudando algumas coisas. E hoje tirei um tempo aqui para pensar muito nisso. Muito. 2026 vem aí. E eu não quero mais ficar distraído, procrastinando como esse povo. Por isso que lá, na thumb e-mail aí, na capa, tá livro do profeta Ageu, o recomeço da adoração. Amém? Deus abençoe vocês. Feliz Natal, se você já tiver visto pós-Natal. Um feliz ano novo, se você está vendo pós-Natal, ano novo. Um bom 2026. Deus te abençoe. Que essa palavra entre no seu coração, assim como entrou no meu. Em nome de Jesus, Deus te abençoar por ela. Amém.